bem? Deixa eu arrumar Bom, aqui. bom te ver. Que bom, que saudade! Muita saudade. É um prazer. Ah, prazer é meu, viu, Alice? Vou te apresentar para o pessoal, enquanto isso o Instagram vai avisando que a gente está online. A Alice, eu conheço ela desde muito pequena, né, Alice? A gente estudou junto bastante tempo. E hoje ela é uma psicóloga. Onde você está morando, Alice? Eu estou em Juiz de Fora, Jéssica. Ah, você está em Juiz de Fora, que delícia! E, e aí a gente conversando alguns assuntos em off, e eu falei, nossa, é a pessoa certa. Eu estava muito tempo querendo fazer essa live sobre adoção, de um outro ponto de vista, mas parece que eu estava esperando chegar a pessoa certa para estar convidando. Então, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, viu? Ah, me senti honrada, é uma honra, porque, como você colocou, né, desde pequenininhas, foi no prézinho que a gente se Prezinho. conheceu, né? E eu lembro, eu não sei se você lembra, mas eu tive uma Hum, empatia muito grande por você, assim, né? Uma amizade, e depois a gente se Viu? reencontrou lá no ensino médio, né? Fizemos o Sim. ensino médio juntas. E é uma honra hoje estar aqui, tenho te acompanhado, tenho visto você brilhar aí, fico Ai, muito feliz por obrigada. estar aqui hoje, viu? Eu que agradeço. Olha, eu recebi muita mensagem na hora que eu postei, sabe? As pessoas, assim, são muito curiosas ainda com esse assunto, sabe, Alice? Eu acho que as pessoas, elas querem cada vez mais se aprofundar sobre o lado da adoção, né? Uhum. E, e eu falo assim, que eu queria muito trazer esse assunto de novo, eu já tinha trago algum tempo atrás, mas depois que a minha história saiu no Fantástico, teve uma repercussão maior, eu tive muita procura de muitas pessoas que vivem tanto o lado da mãe que entregou para adoção, e me procuraram, quanto os filhos, né, que foram dados para adoção. O que eu queria começar, assim, para a gente começar desde o iniciozinho mesmo, o que você, por exemplo, como lidar com essa situação quando o casal resolve adotar? Como que você acha que deve ser conversado, né? O que você acha que fala assim, não, realmente essa pessoa está pronta para adotar, é uma vontade mesmo, não é só um ato social, é porque quer ser mãe, quer ser pai mesmo. Muito boa a sua pergunta, e inclusive porque eu acho que esse assunto precisa ter mais voz. Essa curiosidade talvez venha disso, né? Dessa falta de Uhum. espaço, desse tabu que ronda um assunto tão importante, tão necessário, não é mesmo? E quando você coloca sobre como é feito esse preparo, né? Como saber o que é adoção, é um ponto primordial é justamente os pais se inteirarem do que é a adoção. Né? Essa Uhum. conversa precisa ser muito assertiva, porque não é algo que dá para desistir. Acho que travou. Gente, travou o meu. Vocês estão conseguindo me ver? Travou, travou eu vou tirar o filtro. Eu coloquei filtro sem querer e o filtro eu sei que ajuda a travar. Peraí, gente, deixa eu tirar esse filtro aqui, aqui, pronto. Aí, que eu sei que trava. Pronto, agora sim. Voltando, né, a essa questão Uhum, do quanto é importante esse casal ele procurar saber o que é uma adoção de fato. E qual que é o melhor meio para ele fazer isso? Né? Através dos grupos. Existem grupos de adoção onde pais, onde pessoas adotadas trazem a sua experiência, né? E quando esse uhum, casal está ali querendo essa adoção, ele participa disso tudo, ele tem mais certeza da decisão. Então, se
eu falo que é uma imersão realmente, né? É preciso ter essa imersão. E quando você colocou brilhantemente, não é caridade, muito pelo contrário, né? É algo ali que vem para agregar na família, né? A família é uma instituição, então é um ato de amor acima de qualquer coisa, claro, mas é algo que vem para somar aí nessa família. Então, ele não pode ser algo, como você colocou brilhantemente, por caridade, né? Então, Pode falar. Não, pode concluir. Então, aí vem essa questão. Por que que o processo de adoção, ele é tão amplo, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas demora muito, é mais extenso. É justamente por causa desse preparo, para que não haja o segundo abandono, que é algo muito comum no Brasil, né? E a ferida do segundo abandono, ela chega a ser de um alcance muito maior do que do primeiro. Então, para que seja algo assertivo, como eu falei, é preciso passar por todas as etapas desse processo, né? Para a família realmente ter aquela. Quando a criança chegar nessa família, ela chegou para ficar. Ela é Você dessa sabe, família. Alice, eu achei muito importante esse questionamento que a gente colocou agora no começo, que você falando sobre isso, porque depois que eu tive um maior contato sobre a minha adoção, que foi assim, eu sempre soube, mas que eu tive realmente, eu falo que eu dei de frente com o negócio, porque antes eu meio que romantizava a adoção. Sempre, como eu Uhum. sempre soube, eu achava que esse assunto estava completamente tranquilo para Resolver. mim. E quando eu lidei de frente realmente com a realidade, eu fui descobrindo que não. Né? A terapia me ensinou, me ajuda muito nisso, e eu até levei um maior susto. E eu quis até que falar desse negócio de arte social, porque hoje o que me preocupa muito é o que eu fiz no passado, é a romantização da adoção. As pessoas Uhum. romantizam muito, e eu falo que não é nem questão de sentimento, se você vai amar a criança, eu tenho certeza que sim, claro. Mas acho que as pessoas elas têm que separar que a adoção, ela não é só um ato social. Ah, eu vou Uhum. adotar porque muita criança está abandonada e está precisando. Cara, hoje eu fico tão preocupada quando eu escuto isso, e eu escuto muito histórias por aí, por onde eu ando, que isso me preocupa muito. As pessoas confundem muito esse lado de ato social com adoção. Não, gente, claro que é, não deixa de ser, mas não é isso que tem que ser o principal, né? Você tem que estar adotando porque você quer ser mãe, porque você quer ser pai daquela criança, sabe? Eu acho que isso vem em primeiro lugar, e eu acho que isso é um tabu que ninguém fala. Ninguém fala desse lado, por isso que eu até coloquei o lado B da adoção. Uhum. Porque, por exemplo, é uma coisa que eu falei numa sessão. Eu não sei se você deve lidar com algumas pacientes que passam por isso. E eu tenho quase certeza que a maioria ainda não enxergou esse lado que eu vou te falar. Cara, é uma merda ser adotada. Não é legal ser adotada, porque você vem fruto de uma gravidez não desejada. Então, assim, a gente tem sorte de cair numa família que ama a gente incondicionalmente, que realmente quis ser pai, que quis ser mãe, mas você vem fruto de uma gravidez de alguma forma não desejada, né? Então, você escuta, alguém assim que passa por isso já chegou a falar desse modo para você? Sim, e é justamente a causa dessa construção é justamente essa romantização, né? Onde Uhum, cria-se um tabu de não poder falar isso que você está trazendo, né? sim. Né? É ruim, tem o seu lado, né? E é por isso que a naturalidade no processo de adoção ela é imprescindível. Quanto mais natural for e quanto mais essa criança, né, essa pessoa, ela se inteirar do que é mesmo a adoção, sem Uhum. essa romantização, essa blindagem, digamos assim, talvez os questionamentos eles passam a ser. Ó, travou. Ah, voltou. Então, Voltei, voltou. Então você trouxe isso, Jéssica, assim, de uma forma muito, muito especial e importante, porque realmente Uhum, existe o lado, né? Existe a bagagem e assim, igual eu sempre costumo falar, né? Eu tenho alguns pacientes uhum, que passam
passam por esses processos, e eu sempre falo, a questão não é preencher um vazio, a questão é você Não. saber que o vazio existe. Você tem que Uhum. aceitar esse vazio, né? É a Sim. aceitação, né? Assim como os vazios, eles são múltiplos na nossa vida, né? Cada um vai ter o Uhum. seu vazio. Então, esse vazio que, que a adoção traz, que esse momento, que essa história de vida, né, traz, ela precisa dessa aceitação, né? É É, o ponto. e aí vem uma pergunta que eu até te mandei, né? Uhum. Quando contar, ou se deve, né? Se deve contar para a criança e quando contar para a criança que ela é no fruto de uma adoção? Desde sempre, né? É muito importante que essa É, criança ela tenha, gente. ela saiba sobre a história dela. É um direito dessa criança, dessa pessoa, né? Saber sobre a história dela. Por quê? Quanto mais ela souber dessa história, né? É claro que você não vai despejar de uma vez, né, sobre essa criança, Claro, né? tem todo Mas um processo, né? exatamente. Mas quando você responde aos questionamentos, né, prontamente, quando você se mostra aberto para falar sobre isso, isso gera ali uma insegurança a menos. Por quê? Porque o indivíduo ele se sente acolhido, né? E ele tende a ter Uhum, essa sensação, essa vontade, essa necessidade. Eu preciso sentir que a minha questão ela é válida, ela é legítima, né? claro. Então, desde sempre, o ideal é conversar sobre isso e aos poucos, né? À medida que essa criança for perguntando, for trazendo questionamentos, é por isso que o preparo psicológico, emocional dos pais é muito importante. Por quê? Porque a criança ela vai chegar com perguntas, né? Sim. E essa criança quer que esses pais, né, respondam. É melhor que eles respondam do que, de repente, elas enfrentarem alguns comentários ou questões que podem ser bem mais traumáticas e desagradáveis, né? Por isso que essa preparação também do antes da adoção, eu acho que tem que ser conversado muito abertamente para o casal, ou para a mãe solteira, ou pai solteiro que quer essa adoção, porque na hora que chegar esses questionamentos, eles também agir com naturalidade, não ser um peso para eles também, né? Não sentir que, ai, agora eu não sei, vamos supor, agora ela vai querer conhecer a família biológica e a gente, onde fica? Que, Uhum. né, que não é fácil, a gente sabe que com certeza vai ter algumas confusões e sentimentos, mas por isso que o preparo é muito importante, né? Por isso que tem que ser muito questionado. Por isso que eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso e adota muito sem Exatamente. falar, né? Você sente isso? Sim, e tanto que quando você falou, eu falei assim, precisamos dar voz a isso, né? Porque Uhum, através dos relatos, principalmente, né, as pessoas, elas começarem a se identificar, a achar, né, saber, ouvir o que o outro está passando. É claro que cada experiência é única, né? sim, A experiência da adoção, ela é muito pessoal, ela é muito única, com mas certeza. existe ali uma teia que, de alguma forma, existe essa identificação e ela é importante. E é por isso que falar sobre isso cada vez mais, né, antes de qualquer apologia, digamos assim. Né? As Sim. pessoas precisam tomar consciência realmente do que é, né, de tudo aquilo que embute esse processo. E aí você falou brilhantemente sobre a naturalidade. É isso. Uhum. Né? Quanto É, mais a gente falar sobre isso, mais natural, talvez, trazer à tona essas questões, isso vai proporcionar, né, essa naturalidade. Quando o assunto começa a vir à tona com mais vezes, ele acaba ficando mais natural, né, e tira esse tabu. Aí você falou da questão dos pais, né, de ficarem assim, aham. nesse momento em que a criança quer saber e ficar inseguro, né? É uma insegurança natural, porém, quando você, desde o começo, você tem o preparo, essa insegurança ela fica diminuída, né? Segundo Por quê? plano, né? Não é. Exatamente. E aí, quanto mais seguro os pais estiverem desse momento, mais seguro também, né, a criança que foi adotada terá. Quanto mais E seguro. sabe?
Eu conheço outras pessoas que foram adotadas e não têm a mínima curiosidade, não têm necessidade de saber sobre a sua família biológica. E tá tudo bem, Sim. né? Mas quando surge essa necessidade, você acha que é importante ir atrás? Até porque a gente fala muito de referências, né, Alice? Porque, por exemplo, eu lembro quando eu era menor, eu queria saber de onde vinha meu nariz. Eu queria saber, eu ouvia minhas amigas falando, nossa, todo mundo fala que eu pareço tal fulano. Eu não tinha isso, né? Então, assim, eu Uhum. queria saber minha referência, de onde vem meu cabelo. São coisas que, para as pessoas que não são, é tão comuns e para a gente era um peso. E foi um peso para mim até eu ser mãe, assim. Então, você acha que é um lado positivo se a criança quer, né, a gente fala criança, mas pode ser na fase adulta, né? Isso. Procurar essa família biológica. Sim, se isso for algo, né, que tá ali sendo gerado, né? Por quê? Porque Uhum. normalmente se isso está vindo à tona, vem à tona junto angústias, vem à tona junto questionamentos, né? Não é simplesmente assim, não é só eu querer saber da minha origem, é muito mais Aham. profundo, né? Eu falo ali de algo que está ali me incomodando. E se está incomodando, eu preciso de alguma forma solucionar. E aí, de que forma eu vou solucionar isso? Né? E aí é por isso que o processo terapêutico, enfim, essa busca né, que vem muito mais de dentro para fora, ela é importante, porque aí você começa a perceber, é isso mesmo que eu quero? Eu quero ir em busca disso? E aí você começa a se preparar para esse momento. Se você no meio do caminho perceber que não é isso, tudo bem, né? Isso acontece com muitas pessoas, inclusive tem relatos de pessoas que acabaram de conhecer ali, só precisava disso. Conheceu, pronto, acabou, né? Descobriu É, que. É isso Pode mesmo. falar. E eu falo assim, eu não conhecia a minha família toda biológica, né? O meu primeiro encontro, a minha questão foi a minha irmã biológica, que era um sonho que eu sempre tive, e eu conheci, temos uma relações boas, porém Uhum. eu intensifiquei a minha terapia depois, porque eu comecei a colocar dedos nas feridas, e é uma coisa que eu acho muito importante ser dito, é que você está preparado porque você vai encontrar quando você realmente for lá e conhecer, ficar de frente, porque vão vir histórias e verdades, em verdades, mas vão vir verdades, histórias que você não imagina, e que esse peso vai às vezes te machucar. E não é que a outra pessoa te machucou, não é isso, é a sua própria história, é o seu próprio karma. Aconteceu isso comigo. Eu estava tão no Uhum. oba-oba, numa euforia tão grande de ter conhecido e ouvindo histórias que eu precisava e que eu fui atrás para saber, mas que chegou uma hora que eu não entendia por que eu estava voltando minha crise de ansiedade, a minha angústia, cada vez que eu pensava em determinadas situações ocorridas, por exemplo, durante a gestação da minha mãe biológica, que eu não sabia, fatos de relacionamento dela com a pessoa que engravidou ela. Então aquilo foi começando a pesar até que um dia eu surtei. E aí minha psicóloga falou, Jéssica, calma, Uhum. você E precisa respirar, né? Você achou que Uhum. estava tudo resolvido e não estava tudo resolvido dentro de você, mas isso é uma coisa com você e você mesmo. Vamos cuidar de você agora? Você não precisa dar explicação para ninguém, né? A gente tem mania, né, Alice? Eu acho que não só em tudo na vida de ficar dando explicações a todo momento, né? E eu acho Uhum. que a gente tem que saber o nosso limite. Então, eu acho que é muito legal essa parte que você colocou. E eu tô falando que você também, você tá preparada para saber? Você quer saber? Põe aquilo para pessoa, olha, eu quero te conhecer, mas vamos com calma, eu não quero saber as histórias agora, né? O seu limite, né? Qual é o seu limite nisso? E isso é importante, até porque as suas construções de vida, elas são totalmente diferentes dessa bagagem que ficou lá atrás, né? Uhum, Claro que você traz, sim, é a sua história, mas quem você é hoje foi moldado nessa construção dessa nova família que te acolheu, né? sim. E muitas vezes é onde entra o confronto, onde entra culpas, né? Ou mesmo Uhum. essas incertezas, e aí você tem todo o direito de falar, olha, calma, né? Calma, né? De não Se dar conta, né? respeitar. Você tem direito de não dar conta.
Exatamente, porque querendo ou não, é uma bagagem, né? Eu sempre falo isso, não é a sua bagagem, né? Uhum, Ela não é sua mais. Ela deixou de ser sua no momento em que você foi adotado. sim. Você É, construiu até uma nova bagagem, eu fiz né? constelação familiar, não sei se você, com certeza você conhece, e tem uma coisa que ela ainda me falou assim, ela falou assim, Jéssica, essas histórias que vêm atrás de você por conta da sua gestação, que foi uma coisa que uma coisa muito pesada as histórias, você tem que honrar, perdoar, mas o problema não é seu, o problema foram deles, sabe? Exatamente. É deles. Então você honra, agradece a sua vida, mas é deles. Você é a Jéssica hoje, né? Você tem a sua vida. Só que, por exemplo, a gente vai aprendendo, por isso que eu falo, gente, terapia é vida. Façam, né, Alice? Assim, eu aprendo muito, por exemplo, sentimentos que eu tenho que eu tinha, por exemplo, de não confiar em mim. Normal, não confio em mim, não acredito em mim. Isso vem lá de trás, porque eu sempre questionava assim, até no Fantástico foi uma fala muito forte que pegou muito, que eu falava assim, se nem a minha mãe me quis, fulano vai querer? E eu achava que era. E eu comecei a entender que eu sempre me diminuía para caber nos lugares, para caber nas pessoas. E isso vem lá de trás. E é uma coisa que tem que ser tratada. Aí eu penso, eu não teria que ter tratado antes de colocar o dedo totalmente na ferida. Eu acho que você deve lidar com essas histórias assim, né? Todos os dias, né? E é um sentimento muito próprio, né, de quem viveu a adoção. Por quê? É como se ele ficasse à mercê do abandono a todo momento. Então, com isso, ele Uhum. tem aquela necessidade dentro dele de provar, de repente, né, Isso. que ele é ali, digamos assim, Que para é ele não bom ser naquilo, abandonado. né? Exatamente, né? Por causa dessa ferida lá de trás. Então, quando você volta nela, quando você ressignifica essa ferida, né? E entende isso que você acabou de falar, que é perdoar e entender que, né, essa rejeição, ela não diz sobre você, né? Porque Uhum. ela não diz, ela diz sobre quem rejeitou. Ela é muito mais de quem rejeitou do que sua, né? Muito pelo contrário, né? Quem foi adotado ali, ele foi aceito, Ele foi né? escolhido, né? Foi Olha para você escolhido. ver que coisa. Olha como que você colocou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Olha como as coisas vai do 880, né? A gente vem com o sentimento de rejeição, né? Só que ao mesmo tempo você foi escolhido. A minha mãe fala muito isso pra mim. Ela fala assim, filha, você foi tão esperada, você foi tão aguardada. Foi na hora que assim, Uhum. a gente te escolheu, mas eu acho que você que escolheu a gente na hora. E às vezes a gente não pensa nisso, né? A gente fica só naquela coisa da dor, né? Do sofrimento, né? Você acha que, por exemplo, você que vê muitas histórias, você acha que esse sentimento de rejeição, mas eu falo até de autoconfiança mesmo, você acha que é o mais comum que tem Sim, em relação a isso? sim, as inseguranças, né? Por quê? Porque é algo que foi ali muito forte, experimentado com uma força muito grande, né? Então, ele Uhum, está ali relacionado, a gente chama de feridas emocionais. Então, o abandono, de alguma forma, ele é uma ferida emocional. E essa ferida emocional, o sentimento que é gerado por ela são essas falas. Eu não consigo, eu não sou aceito, eu não sou querido, né? São várias dinâmicas desses questionamentos, né? questionamentos, né, dessa ferida do abandono, digamos assim. E aí, o que é preciso? Ressignificar essas feridas, né? Porque Uhum, muitas vezes nós estamos escutando os nossos fantasmas e eles não são reais, eles só são fantasmas, né? perfeito. E eu falo muito assim, que na hora que você começa a também a saber, peraí, deixa eu olhar para mim, quem eu sou, né? E começa a procurar ferramentas para poder cuidar de você,
Uhum. A vida dá um pulo. Eu falo por mim, eu comecei a fazer a micro, assim, eu já fazia terapia, mas agora eu tô na terapia, eu faço terapia, eu faço micro, eu faço constelação, eu medito, eu vou procurando ferramentas para me encontrar. E é tão engraçado Uhum. que esses dias eu estava conversando com uma amiga em relação a isso, ela é até psiquiatra lá em São Paulo, e a gente estava falando assim, eu falando, nossa, eu sou tão empoderada, eu sempre fui tão feminista e eu gosto de pôr as mulheres para cima. Só que hoje eu vejo que quase todos os meus relacionamentos foram abusivos. Uhum. E não tô falando de violência, porque relacionamento abusivo não é só violência, não, gente. É em relação a tudo, assim, é você não tá feliz numa coisa, mas você faz para agradar. E Os não só abusos psicológicos. e não é só relacionamento amorosos, não. Relacionamento de amizade. Hoje eu Exato. vejo que as minhas maiores amizades de anos, como eu fui, não é vítima, é diferente. Mas como eu fiz de tudo para agradar todo mundo Uhum. e me recolhia. Uhum. E é isso, eu só tô podendo enxergar isso hoje. Eu falo que a gente está até num processo de quem sim, quem não, e naturalmente as pessoas que não estão na sua energia, ela vai se afastando, não é briga nem nada, é a energia que não vai cabendo mais, né? E Exatamente. esse processo na terapia de autoconhecimento, hoje, e olha que eu tenho 34 anos, só agora que eu tô conseguindo me olhar, né? Perfeito. Eu acho E eu que, né? penso, e isso talvez, né, seja fruto dessa gavetinha que você resolveu remexer aí, que Uhum, trouxe questionamentos dolorosos, né? Mas é o que eu sempre falo, toda dor é o princípio da cura. Né? Talvez você isso. precisasse passar por todo esse processo, né, de voltar lá atrás e para se redescobrir, para descobrir que talvez, né, foi de uma forma, mas aquilo para desmistificar os seus Uhum, fantasmas, digamos assim, né? Você sim, hoje, quando você fala uma mulher empoderada, eu até falo mais, é uma mulher ressignificada, né? E, exatamente. E aí, o que que acontece? Você trouxe uma questão também, até em questões de metafísica, de estudos, né? Existem estudos que falam que a questão do útero materno, né? É, Uhum, as crianças geradas ali, por isso que muitas vezes a repetição de ciclos de relacionamentos abusivos de gerações, né? Onde mãe, avó, isso se torna um ciclo repetição, repetitivo né? a repetição. Só que a partir do momento que isso se torna consciente, né, é onde quebra Se esse quebra ciclo. o ciclo. É isso, eu tô nessa fase, sabe? Inclusive do cordão umbilical com os meus pais, processo de separação dos meus pais, porque na constelação a gente foi ver por vários outros fatores que eu via muito como eu era mãe do meu pai, mãe do meu pai, né? E eu tinha um Uhum, sentimento é como se eu tivesse o dever de cuidar de tudo e resolver tudo e ser a filha perfeita, como se fosse uma gratidão por eles terem me adotado. E isso no meu inconsciente. Então, às vezes, eu uhum. deixava de fazer algo meu e me preocupava tanto com eles porque eu tinha isso como uma obrigação. E não, pai, mãe, te amo, te honro, tô aqui para der e vier. Mas eu sou a Jéssica, eu tenho a minha vida, né? Eu tenho meus gostos, eu tenho os meus sonhos. E não vai ser, às vezes, a mesma opiniões que vocês. E isso é muito importante, né, Alice? Você assumir o seu papel, né? Quem você é, Uhum. né? De verdade, né? Não o papel que de alguma forma você se colocou, né? A É um papel Jéssica imposto, né? travou, tá travando, você tá me ouvindo? Oi? Tá vo- Tá, Aí, voltou. tô, Voltou. tava travando. Então, isso é muito importante, né? Quando você faz Uhum. esse movimento de descobrir quem é você, né? Engraçado, porque eu faço muito esse questionamento para todos os meus pacientes. É uma minoria que responde. Eu sempre Uhum. pergunto: quem é você? Porque muitas vezes nós somos uma falsa expectativa que a gente mesmo gera para suprir Isso. algo que existe só ali, né? Naquele cenário dentro de nós.
Nós precisamos É. descobrir quem somos realmente, qual é a missão, aquilo que eu acredito. E quando. Não, Pode pode falar. falar. E voltar ao passado, muitas vezes, é importante para esse processo, né? Para É. você se colocar no lugar que você é. Para você descobrir de fato quem você é. Não, né? Você não é o seu passado. Você não é, né? É parte do que é parte da sua construção, sim, né? Mas quem você é vai muito além. Muito além. Para a gente finalizar, eu queria que você desse duas mensagens para quem está assistindo que tenha vontade de adotar, né? Hum? E para quem está passando pelo ponto que eu passei de ser adotada e como cuidar mesmo desse sentimento, sabe? Deixar duas mensagens para os dois lados, né? E para aquelas mamães que, por algum motivo ou outro, às vezes que está assistindo e teve que entregar, né, de alguma forma para uma outra família criar também. Então, na verdade, fez. Para a gente poder finalizar, né? Muito bom. Bom, então o primeiro passo, né, para quem quer, né, adotar, né, a adoção é um processo maravilhoso que não pode ser romantizado, precisa ser naturalizado e para isso existem os grupos. Então experimentem, né, vivam essa experiência de procurarem ajuda profissional, sim, porque você precisa dessa descoberta, né? Você precisa saber se é isso mesmo. Você precisa buscar contatos de quem já foi adotado. Você precisa buscar contatos de pais que estão, né, nesse mesmo barco, nessa mesma sintonia. E se certifiquem, né, de que é algo realmente, um desejo realmente profundo, porque é uma imersão, né, é uma experiência e de vida, assim, que você sabe muito bem, né, Jéssica? É um gesto, assim, de Muito. amor, É né? muito bom, gente. Porque você amar alguém que saiu de você soa assim como uma obrigação, quase, né? Obrigatoriedade. Uma Aham. obrigação. Agora, quando você ama alguém, né, Por que escolha, né? escolha, isso é de uma dimensão realmente muito além. Maravilhosa, muito além. Eu vou só te interromper, porque a Keila, eu conheço muito bem ela adotou, e ela queria uma mensagem, ela é mãe adotiva, e ela adotou recentemente, se não me engano, acho que foram duas crianças, né, Keila? Acho que foram dois irmãozinhos, e ela pediu uma mensagem para ela, ai, não podia deixar de falar. Claro que não, que linda. Nossa, olha, parabéns pelo gesto, né? Por estar aí com essas duas crianças que eu tenho certeza que vai ser aí para você bênçãos, né? São bênçãos, são escolhas, como a Jéssica colocou. Eu tenho certeza que você foi escolhida por elas e você escolheu essas crianças também. Então, que vocês possam aí trilhar na vida, né? Sempre com naturalidade, sempre com muita segurança, viu? Segurança dessa Uhum. escolha que foi feita muito além, E né? faz muita diferença, viu, Keila? Porque meu pai e minha mãe sempre me deixou assim, até nos momentos difíceis que eu passei ultimamente, eles sempre falavam, filha, você foi a maior bênção, assim, você foi esperada, você foi gerada de uma outra Exata, forma, mas você foi gerada. Não foi a gente que te escolheu, foi o você que escolheu a gente. exatamente. Então, é realmente essa escolha, né? E cada vez que vierem os conflitos, que vierem as dificuldades desse processo, você relembrar dela, né? Isso é muito importante, isso faz toda a diferença, viu? Uhum. E a mensagem que você queria para As pessoas que foram adotadas, que para quem foram, né? foi adotada, que está aí passando por conflitos. Olha, primeiro passo é se acolher, né? É se acolher, aceitar, né? O vazio, como eu mesmo coloquei ali, falei já lá atrás, né? O vazio ele existe, você não tem que preencher esse vazio, você tem que aceitar. E se aceitar envolver perdão, ou envolver questionamentos, ou envolver inseguranças, incertezas e dúvidas,
é necessário sim um acompanhamento, né, para você tentar elaborar essas questões. Se for o caso, até mesmo voltar à sua história, né? Você tem esse direito. Se você não quiser, tudo bem. Né? Mas se você quiser, é um direito seu, né? Então você pode fazer essa opção de voltar lá atrás, às vezes vai doer, a feridas vão vir à tona, mas talvez seja aí o princípio da cura, né? Para você descobrir realmente quem você é, né? Você descobrir que as suas construções foram além, né? A adoção, ela é parte da sua vida, mas ela não é a sua vida. Exatamente. Eu vou deixar minha mensagem para encerrar, que eu vou falar assim, muita gente depois me procurou para entrevistas, essas coisas, e eu não aceitei. Porque é exatamente pela sua fala. Como eu sou, querendo ou não, eu sou figura pública, eu não queria ficar só conhecida como uma menina que foi adotada e tem história de adoção. Eu tenho muito orgulho da minha história e eu gosto muito de falar porque eu acho que se eu puder atingir uma pessoa de tomar coragem, não é nem tomar coragem de ir atrás da família biológica, não, mas é tomar coragem de ir para frente, deixar a vida correr. Exatamente o que você falou, você é uma pessoa adotada, mas a adoção não é a sua vida. Então, por isso que eu não aceitei colegas, assim, na época, o encontro da Fátima, pessoas, eu não quis, por conta disso, porque eu acho que eu tinha o que eu podia mostrar, eu mostrei, e continuo fazendo isso nos meus programas, mas de uma forma natural, né? Porque eu acho que a adoção, ela tem várias outras pautas. Então, o que eu posso deixar eu tô vendo que tem uns comentários ali, não sei o quê. Gente, é um ato maravilhoso de amor. Eu falo que adotar, às vezes não, eu acho que é até muito maior do que quando você resolve engravidar, né? Porque você vai escolher uma pessoa, você vai escolher um neném, você vai escolher um bebê ou mais grandinho. Eu tinha muita vontade de adotar maiorzinho. Então, independente da idade, você está escolhendo o seu filho que já está ali. Aquela criança ou aquele adulto, ele vai vir com marcas, não tem como, mas essa marca ela não vai diferenciar do adulto amanhã, nem do que você vai passar para ele, porque todo mundo tem marcas, sendo adotado ou não, todo mundo tem as suas marcas, tem as suas dores. Só que o adotado é um pouquinho mais aberto, né? Ele é um pouquinho mais aberto. Então, é saber levar com leveza, né? E para quem passa, como a minha vida inteira eu achei que eu estava preparada para isso, e quando foi aconteceu foi maravilhoso, mas hoje eu dei uma pausa porque eu vi que não estava tanto, tudo bem também, né? Mas como está sendo importante para o meu lado profissional, para o meu lado mãe, por exemplo. Despertou uma série de coisas na minha maternidade que eu não esperava. Despertou. E uma outra coisa também, eu acho que muito além de conversar sobre adoção, prevenção. A Perfeito. adoção, ela não pode ser uma escolha para uma gravidez não desejada. É disso que eu sempre falo. A adoção é um ato mais maravilhoso do mundo. Mas antes disso, é a história de um serzinho ali. Então não pode ser banalizado, sabe, Alice? É uma coisa que hoje eu bato muito na tecla. Por isso que esses dias eu até fiz uma entrevista com uma sexóloga, a gente falou muito sobre isso. Antes de pensar de achar que a adoção seja, o colocar para adoção seja uma resolução, eu acho que vem a prevenção, porque você está lidando com vida. Muito bom. E só complementando, porque aí também é válido a questão do relacionamento abusivo, porque muitas mães, muitas mulheres, muitas vezes têm que ter essa como última alternativa, porque os parceiros são abusivos, né? Sim. Então, quando você fala dessa força feminina, né? Quando você fala desse empoderamento feminino, quando você fala dessa prevenção, com certeza é um caminho aí, né, prévio, um caminho muito forte diante disso tudo, que merece sim ser falado, ter voz. Sim, sim. Olha, eu queria muito te agradecer. Eu sei que sua agenda aí é
corrida, mas nossa, eu fiquei muito feliz de você estar aqui. Foi uma conversa que se deixasse a gente ficava aqui, ó, um tempão, É, não só esse, eu quero que você participe outras vezes de outros assuntos, tem muita coisa boa pra gente falar. Muito gente, obrigada mesmo, viu? eu que te agradeço, foi um prazer mesmo. Eu sou assim muito feliz de estar aqui com você, porque eu não sei se você tem noção, sabe, do quanto você representa. Eu lembro direitinho que todo mundo queria ser sua amiga, Ai, meu né? Deus, que Todo feliz. mundo queria ser Eu sua não esqueço amiga. da sua casa, Alice, a gente brincar de escolinha. Eu E sei, eu eu, lembro de detalhes. Você eu não tem lembro leite, noção. eu lembro com leite com Nescau da sua casa, que não tinha igual. Todo mundo fala isso, eu falo, gente. Até hoje, você acredita que até hoje eu tenho que ir lá na minha mãe beber o leite com Nescau lá? Eu posso ter aqui na minha casa, mas eu tenho que beber lá. Você O que que acredita? tinha nesse leite com Nescau? Que só te falar, tem memória afetiva, eu lembro. Quando eu for em casa, Memória eu vou tomar leite afetiva, com bem. Nescau. A gente tem que se encontrar muito. Eu, você, a Lore, todo mundo, porque ou época gostosa, ou época iluminada, aquela coisa assim, da gente ir para casa do amigo, da amiga, e era emoção sair da escola e almoçar na casa da amiga, assim, e brincar. Nossa, que É verdade. delícia! Que Era, foi, delícia, assim. foi um Quando prazer na minha você, vida quando você ter vier, você. você me avisa, por favor. Eu vivo, assim, passo São Paulo, mas eu tô sempre por aqui, assim. Então você me Eu, avisa, por favor. Vai ser uma honra a gente passar um dia junto, assim, nossa, com vou os amar. filhos, Aham, com viu? certeza. Nessa nova fase da nossa Fase vida, né? nossa, né? Porque as Ó, nossas fases sempre foram assim, né? A gente sempre pulou e sempre, sempre acabou ali se encontrando, viu? Eu sempre. agradeço a Deus por isso, por ter você de alguma forma aí, ter te Eu conhecido e ter também. você na minha vida, viu? Eu Foi um também. prazer. Tô orgulhosa dessa profissional também, dessa mulher, mamãe que você tornou. Gente, muito obrigada a todo mundo que participou aí, mandou mensagenzinhas. Eu vou deixar gravado no meu IGTV, mas eu estou preparando essa entrevista, eu vou colocar depois no meu programa, vou passar as informações tudo certinho. E obrigada, até a próxima, a gente vai se falando. Vamos sim. Um beijo, viu? Foi um prazer Um novamente. beijo, Eu tenho muito orgulho de quem você é, viu? Muito. obrigada Da sua você também. profissional, mãe, tudo. Tá bom? Obrigada, Um super obrigada, beijo. Keila, pela participação, Poli, um monte de pessoas aí que mandaram. Obrigada, gente. Obrigada, Tchau. pessoal. Tchau.